Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém. A paz que o mundo não tem, somente Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por estar aqui, por mais uma vez estar participando com essa família aqui de São Luís de Montes Belos, num evento tão especial, e um evento tão especial chamado lançamento do livro do Bispo Osiel, está aqui do meu lado. Deus abençoe pelo momento, pela oportunidade. Eu quero, em nome do Bispo Osiel, estar cumprimentando todos os bispos, pastores, seja da nossa igreja, seja de outras denominações aqui presentes, que essa graça do Senhor continue sobre a vida de vocês. Em nome da minha amada esposa, né, e ela é diretora regional do Ministério da Mulher, cumprimento todas as pastoras aqui presentes. Que Deus vos abençoe e continue sendo essas mulheres fortes e corajosas que no Ministério da Mulher, nesse último dia 20, completou 70 anos. Deus seja louvado e continue fazendo com que muitos Osiéis, eu vou dizer no plural, possa sair do ventre e ir para o altar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir permissão para me falar 3 coisas, Bispo Osiel, antes da gente estarmos oficialmente orando e consagrando esta obra do ventre ao altar. Primeiramente, quem já teve a oportunidade de estar lendo aí a aba da capa do livro, você viu que está escrito que é um propósito, e nasceu em um dia em que foi passagem de ano, 2024 para 2025. Então, existiu um propósito, existiu um objetivo, e esse propósito e esse objetivo, ele teve que estar dando seguimento, e ele honrou a Deus ao chamamento pelo qual ele fez. Nós ouvimos aqui uma ministração sobre Sansão, e eu entendo que esta chamada de atenção a cada um de nós vem ao encontro de nós concluirmos bem aquilo que Deus confiou a nós. E esta obra, bem disse o Bispo Silvio, ainda terá continuidade. O altar não se encerra com este livro. O altar tem continuidade. Todos os pastores que eu tive a oportunidade de enviar, eu disse para eles, é um caminho sem volta. E este caminho sem volta vai chegar o dia em que precisamos estar recebendo o grande chamamento. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é um privilégio celebrar este marco na vida e no ministério do Bispo Osiel. E para uma ocasião tão significativa como o lançamento do ventre ao altar, a mensagem precisa estar ecoando a jornada de um chamado, e não começa no reconhecimento público, mas na soberania divina. Foi declarado ali pelo Bispo Silvio, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, este propósito da aba que ele escreveu aqui na capa, tem um propósito, e esse propósito chama-se jornada de um propósito, o chamado que atravessa tempo, do ventre ao altar. E precisamos pensar nisso. Ele está lançando uma obra hoje, que esta obra tem que falar comigo, tem que falar com você também. Então tem 3 coisas importantes. Primeiro, é entender um pouquinho do ventre. Segunda coisa, o processo. E a terceira coisa, o altar. Brevemente eu quero estar falando sobre isso. Quando eu falo do ventre, eu quero, antes de falar do ventre, estar lendo uma passagem que o profeta Jeremias escreveu no capítulo 1, verso 5, viu, Bispo Osiel? Você sabe de cor, e muitos sabem de cor, mas eu vou fazer menção. Eu escolhi esta versão.
Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Não só São Luís de Montes Belos, mas onde você for, é alguma nação, é um povo, então seja profeta, do ventre ao altar como profeta. E o ventre é o lugar do conhecimento divino. E este lugar do conhecimento divino, nós temos que lembrar que a jornada descrita nesta obra, ela começa onde todos os grandes propósitos de Deus se originaram, ou se originam, o secreto. Não sei, alguém ficou grávida, a mulher ficou grávida. Por exemplo, eu tive 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Nós ficávamos almejando, será homem, será mulher, o que será? Glória a Deus que hoje estão no caminho que nós ensinamos e fazendo bem aquilo que nós ensinamos e que Deus também confiou a ele. Mas tudo isso no secreto, enquanto não se revelar, é o secreto. E a tese, quando nós falamos do o ventre, nós temos que lembrar, não é apenas biológico, mas é um estágio da eleição. Eu te escolhi desde o ventre, eu te amei e te dei como a autoridade de ser profeta. Então que se torne real. Deus não escolhe os capacitados, e nós já sabemos disso, mas Ele capacita os escolhidos desde a origem. E o livro do Bispo Osiel nos lembra que nossa história não é um acidente, mas um projeto com toda a meticulosidade. Ele vem desenhado pelo Criador antes mesmo do nosso primeiro suspiro. Quantos aqui hoje, eu estava recordando, Bispo Osiel, que meu testemunho para muitos pode ser simples. Eu nasci no lar cristão e hoje eu sou um bispo devidamente ordenado da Igreja de Deus no Brasil. Então eu sou privilegiado. Assim, então eu tomo posse do ventre ao altar. E tenho dito para Deus, e quero crer que você também tem dito isso, que enquanto vida eu tiver, eu vou falar das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho que ter pés belos, pés formosos, que foi uma promessa do profeta Isaías, e o apóstolo Paulo, ele usou essa passagem, quão belos ou quão são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então o ventre, o lugar do conhecimento divino. A segunda coisa é o processo, o caminho da santificação. E este caminho da santificação, entre o ventre e o altar, existe um deserto, uma escola, uma renúncia. Vou repetir, um deserto, uma escola, uma renúncia. Com certeza, muitas adversidades foram encontradas, mas tomou posse dizendo, se o Senhor, é o Neemias, o Senhor confiou uma boa obra a mim, e esta obra requer pressa, então eu tenho que seguir minha jornada. Então, nesse sentido de processo, existiu um caminho de santificação. Então a lição é, ninguém chega como uma lição de casa, ninguém chega ao altar sem passar pelo processo da lapidação. E o texto de Jeremias, ele diz, santifiquei, ou te santifiquei. E santificar é separar. A trajetória relatada nessas páginas do livro que está sendo lançado hoje, do ventre ao altar, é o testemunho de alguém que aceitou ser separado por Deus, enfrentando os desafios de uma vida, e esta vida dedicada ao reino. E nós temos que pensar isso. O livro é um registro de marcas que o caminho deixou na alma. E esta alma e esse espírito declarando, como Maria declarou, minha alma engrandece o Senhor,
meu espírito se alegra em Deus, porque é meu Salvador. Amém? Em terceiro lugar é o altar. Altar como lugar da entrega e do serviço. O altar é o destino final de quem compreende o seu chamado. Este é o propósito. E o propósito do Antigo Testamento, o altar era o lugar de sacrifício, mas no Novo Testamento é o lugar onde apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Então chegar ao altar não é alcançar um status ou um título. Exatamente não é. E não tenho comigo e não recomendo também isso. Continuo sendo o servo, continuo sendo o mordomo. Continue, Bispo Osiel, sendo o mordomo de Cristo, servindo a Ele com aquilo que Ele colocou ou confiou a você. E este propósito, nós temos que estar entendendo. Chegar no altar não é alcançar um status ou um título, mas alcançar o lugar de máxima utilidade para Deus. Bispo Osiel, ao lançar esta obra, coloca a sua história no altar, para que outros sejam alimentados, sejam encorajados e despertados para os seus próprios chamados. E o chamado do Bispo Osiel é dele, o chamado meu é meu, o chamado seu é seu. O que Deus confiou a mim, eu preciso prestar contas um dia. O que Deus confiou a você, o que Deus confiou a ele, um dia prestará contas. É o servo bom e fiel que o Bispo Silvio disse agora há pouco. Então eu concluo, esse livro do ventre ao altar é mais do que papel e tinta. É um memorial de fidelidade de Deus para com a vida desse escritor chamado Osiel Henriques Vieira, ou Bispo Osiel Henriques Vieira. Então nós temos que pensar, este livro, ele nos ensina que Deus que nos viu no ventre é o mesmo Deus que nos sustenta no altar. Temos que pensar a respeito disso. Aí eu recomendo que ao lerem esse livro, do ventre ao altar, cada leitor possa identificar o seu próprio chamado, que entendam que Deus os conheceu antes do nascimento, e que o objetivo final de nossas vidas deve ser sempre a glória de Deus manifestada no altar. O ventre já foi, agora tem que ser altar. Deus te deu vida, ninguém vai te dar vida. Todos nós estamos aqui e somos privilegiados, né? Como eu preguei um dia, né, no Bispo Vanderlei, eu não sei quanto tempo me resta, também você não sabe. Então nós precisamos entender tudo isso. Prontifique-se ao chamado e à disposição de estar no altar, conforme Deus confiou a cada um de vocês. Bispo Osiel, que você seja esse servo que Deus possa te chamar filho bom e fiel. E esse filho bom e fiel, se possível passar a senha para outros, pode passar, para demorar mais ainda, para que a história do altar continue sendo escrita, talvez não com tinta e papel, mas no sentido literal de alcançar muitas e muitas vidas, arrebanhando, né, como a pastora Maria Ruth diz, despovoando o inferno e povoando o céu, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar todos para nós estarmos orando e consagrando oficialmente. É isso aí. Amém, muito bem. Eu queria convidar todos vocês que têm o livro já adquirido, estenda para os céus. Quem não tem ainda, tem uma mesinha ali, pode adquirir, tá certo? Amém? E se acabar ali, Ele vai providenciar mais, em nome do Senhor Jesus, amém? Bispo Osiel, vamos segurar este livro, nós três aqui, porque do ventre ao altar
E eu, como líder espiritual, sou seu abençoador pela autoridade que a mim é concedida, né? E te abençoo nessa noite como escritor e abençoo este livro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem puder orar comigo, ore comigo em nome do Senhor Jesus. É uma oração consagratória do livro lançado pelo bispo Osiel Henriques Vieira, Do Ventre ao Altar. Podemos orar? Amém? Senhor nosso Deus, Deus, como Tu, Senhor, é soberano, é eterno, tem o controle de tudo, como já foi declarado aqui nesta noite, meu Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tu escolhestes, Deus, o bispo Osiel desde o ventre, Deus, e agora ele, Senhor, com este lançamento do livro Do Ventre ao Altar, e ele como instrumento nas tuas mãos, Pai, não somente como bispo, como pastor titular, como o conselheiro, Pai, como aquele que ministra na vida de pessoas, como aquele que abençoa pessoas, Senhor, através da oração, que lhe é dado a oportunidade. Agora ele deixando um marco nesta noite, com esta obra chamada, Deus, Do Ventre ao Altar, escrito, Senhor, com letras no papel, Pai, que Tu possas honrar ele, Pai, e a cada pessoa que estiver lendo esta obra possa ser edificada por este testemunho, Senhor. Como ministro do Teu Evangelho, como líder espiritual, meu Deus, do bispo Osiel, eu declaro, Deus, orado, consagrado esta obra, este livro Do Ventre ao Altar, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Aleluia. Deus abençoe. Se tiver um olho, eu queria ungir. Encerrando o nosso culto aqui de gratidão, quero fazer menção, o prefeito Júnior e sua esposa, a primeira dama, chegaram a tempo ainda aqui, né? Muito obrigado pela presença. E agora nós teremos um jantar ali no salão de festas, todos estão convidados a participarem desse jantar. E quem não pegou o autógrafo ainda do bispo Osiel, ele vai estar autografando o livro lá no finalzinho, naquela mesa lá no fundo, tá? Quem ainda não comprou o seu livro, aproveite para comprar e já ser autografado pelo autor, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer por esse culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento tão abençoado.